Olá a todos! Hoje venho falar-vos sobre como eliminar pensamentos negativos. Quase todas as pessoas já passaram pela experiência de estarem numa situação e de repente serem de facto inundados ou inundadas por pensamentos negativos e viverem no fundo naquele momento com a certeza de que uma desgraça está prestes a acontecer. Um exemplo concreto pode ser alguém que viaje de avião, pode ser a primeira vez ou não, e no momento em que entra no avião, ou até antes, ser efetivamente inundado por pensamentos do tipo: o avião vai cair, há cada vez mais acidentes, há uma grande probabilidade de eu não sobreviver a isto. Claro que se uma pessoa for inundada por este tipo de pensamentos, o mais provável é que, em primeiro lugar, não consiga naturalmente usufruir da sua viagem, não consiga sentir-se tranquilo ou tranquila, e para algumas pessoas isso pode servir inclusivamente como impedimento, no fundo, para a concretização de alguns objetivos, e há quem efetivamente não viaje, por exemplo, de avião, precisamente por causa destes pensamentos. Noutro exemplo, alguém que esteja numa reunião importante com o chefe ou com a chefe pode sentir-se inundado por pensamentos do tipo: não és suficientemente inteligente, mais cedo ou mais tarde o teu chefe vai perceber isso, mais cedo ou mais tarde vais acabar por perder o trabalho. Quando este tipo de situações acontecem, nós estamos na presença do nosso crítico interno, isto é, esta é, no fundo, uma voz interior que tende, efetivamente, aqui a puxar-nos para baixo e, literalmente, a atrasar a nossa vida. Então, o que é que nós podemos fazer para mudar isto? O que é que nós podemos fazer para assumirmos aqui o controle sobre a nossa vida? A primeira coisa a fazer é dizer para. Dizer para, literalmente, ao nosso crítico interno. Basta que olhemos para aquelas duas situações que enunciei há pouco e imaginarmos como seria se, em vez do tal crítico interno, nós tivéssemos literalmente uma pessoa ao nosso lado a dizer-nos aquelas coisas. Ou seja, o que é que faria se estivesse a viajar de avião com alguém que estivesse sistematicamente a buzinar no seu ouvido coisas como: o avião vai cair, o avião vai cair, o avião vai cair, há muitos acidentes, olha que não vais sobreviver. O que é que faria? O mais provável é que dissesse à pessoa ao seu lado: para com isso, não quero ouvir este tipo de coisas. Ou, se estivesse numa reunião importante para a qual estivesse preparado com rigor e se tivesse um colega ou uma colega que estivesse ao seu lado a puxá-lo para baixo, a dizer-lhe coisas como: tu não és suficientemente bom ou não és suficientemente boa, tu não és suficientemente inteligente, mais cedo ou mais tarde o teu chefe vai perceber isso, olha que vais ser despedido ou vais ser despedida. De novo, o que é que faria? Eu aposto que diria a esse colega ou a essa colega: para com isso. Porque nós conseguimos reconhecer este discurso mais negativo quando ele vem efetivamente de fora. É-nos mais fácil reconhecê-lo e é-nos mais fácil responder de forma ajustada e instintiva até, dizendo: para, eu não preciso de ouvir isto. Então é exatamente isso que nós temos de fazer, e logo nos primeiros instantes em que os pensamentos negativos surjam. Isto é fundamental que consigamos identificar esta crítica interna, é fundamental que a consigamos reconhecer como tal, no fundo reconhecer que estes são só pensamentos, não é a realidade, é um discurso negativo e que em nada, rigorosamente nada, nos vai ajudar. Nós podemos dizer apenas mentalmente, isto é, pensarmos para nós mesmos: para, não vás por aí, ou se estivermos sozinhos e nos sentirmos à vontade, podemos inclusivamente dizer oralmente, ou seja, dizer em voz alta: para com isso. E aqui de forma firme, para sermos efetivamente capazes de interromper estes círculos viciosos negativos. Claro que é muito mais fácil dizer do que fazer. Colocar este exercício em prática torna-se mais fácil quando aprendemos também a praticar a meditação mindfulness. Eu tenho referido aqui algumas vezes sobre isso, sobre a importância dessa prática. A verdade é que a meditação não nos ajuda só
a acalmar a mente e a manter-nos mais focados, também nos ajuda a reconhecer os nossos próprios pensamentos enquanto tal, isto é, como pensamentos e não como realidade. A segunda sugestão para eliminar os pensamentos negativos é rodeie-se de positividade. E isso também passa por comprometer-se em fazer as coisas que o ou a fazem feliz. Comprometer-se com os seus hobbies, comprometer-se com as atividades desportivas de que gosta, comprometer-se com a leitura, com o cinema, com aquilo que lhe faz bem, que o ou a ajuda a relaxar. Rodear-se de positividade também passa por escolher diariamente, focar-se nas coisas positivas que vão acontecendo ao longo do seu dia. Escolher falar sobre elas com as pessoas de quem gosta. Nós temos o hábito saudável de chegar a casa e desabafar sobre aquilo que não nos correu bem com as pessoas de quem gostamos, na esperança de que essas pessoas nos ofereçam o colo e o amparo que nos deixe mais felizes. Isso é positivo, mas é ainda mais positivo que escolhamos, a par disso, ou seja, a par desses desabafos diários, sermos capazes aqui de reconhecer aquilo que porventura aconteceu efetivamente de mais positivo, mesmo que sejam coisas simples e que ajudaram aqui a aliviar o nosso dia ou até a trazer efetivamente alguma cor. Perguntarmos-nos diariamente qual foi o acontecimento mais positivo do meu dia pode ser mais do que suficiente para nos ajudar aqui a focar no positivo. Isto é particularmente interessante se pensarmos, por exemplo, na educação dos nossos filhos. Mesmo quando, naqueles dias em que os nossos filhos chegam a casa mais atordoados, mais cansados, mais focados naquilo que não controlaram, naquilo que não correu bem, nós podemos e devemos ouvi-los com atenção e, no final, colocar a pergunta: ok, eu já percebi que isto não correu bem, mas e que mais aconteceu? Qual foi a melhor parte do teu dia? A minha terceira sugestão para eliminar os pensamentos negativos é a gratidão. Eu já fiz aqui um vídeo só sobre isso, só sobre a importância da prática da gratidão, e a verdade é que dessas práticas resultam normalmente grandes benefícios, quer para a nossa saúde física, quer para a nossa saúde mental. Se nos momentos em que nos sentirmos invadidos por pensamentos negativos, escolhermos propositadamente focar-nos em algo pelo qual sejamos gratos e que pode não ter rigorosamente nada a ver com a situação que estamos a viver, mas se escolhermos focar-nos nessas memórias positivas, numa situação pela qual sejamos gratos, numa pessoa em relação à qual sintamos gratidão, é mais provável que consigamos de facto desfocar-nos aqui do nosso próprio pessimismo. Ajuda muito se formos capazes de escrever sobre isso. Se houver a possibilidade de parar um bocadinho, podem ser 3, 4, 5 minutos para escrever efetivamente sobre aquilo pelo qual nos sentimos gratos, isso pode fazer toda a diferença. Minha quarta sugestão é distanciar-se de pessoas ou situações negativas. É fundamental que saibamos afastar-nos daquilo ou daqueles que nos fazem mal. Todos nós reconhecemos que há pessoas que, intencionalmente ou não, nos puxam para baixo, sugam toda a nossa energia. E é essencial que consigamos resguardar-nos sob pena de estarmos efetivamente, sistematicamente aqui inundados por pensamentos negativos. Se suspeita que alguma das pessoas que o ou a rodeiam fala mal de si nas suas costas, por exemplo, é fundamental que tente, de facto, resguardar-se, que tente rodear-se de pessoas mais positivas, que queiram genuinamente o seu bem. É importante lembrar que as pessoas mais positivas gostam de ajudar os outros, gostam de incentivar os outros. Então, vamos tentar escolher ter à nossa volta as pessoas que efetivamente tenham essas características, que gostem de ajudar, gostem de incentivar. A minha quinta e última sugestão, mas não menos importante, é a autocompaixão. Também já fiz aqui um vídeo só sobre a autocompaixão, sobre o poder da autocompaixão. Sermos autocompassivos é, em suma, sermos capazes de reconhecer
a nossa dor, o nosso sofrimento, mas sermos capazes de responder com amabilidade. Quando estamos nervosos, seja perante uma viagem de avião, seja perante uma reunião com o nosso chefe, nós podemos dizermos a nós mesmos aquilo que diríamos a um amigo, a uma amiga, a alguém de quem nós gostássemos muito. Ou seja, nós podemos dizer algo como: é normal, tens o direito de estar nervoso ou de estar nervosa. Mas nós podemos acrescentar mais, ou seja, nós podemos com honestidade, mas ao mesmo tempo com amabilidade, dizer coisas como: tu és suficiente, tu és capaz, tu vais conseguir, tu já deste provas da tua inteligência, das tuas competências, tu és capaz. Quando paramos para intencionalmente dirigirmos este tipo de palavras na nossa própria direção, é muito mais provável que consigamos auto-acalmarmos-nos e enfrentarmos as situações que houver para enfrentar.